Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Criativa Podcast. Oi, Fábia. Oi, Dai, tudo bem? Tô bem, tá preparada para hoje? Preparadíssima. Hoje o episódio, pessoal, é um episódio extremamente importante. Nós falamos de negócio, nós falamos de mundo do business e nós falamos também de empreendedorismo feminino. E existe 3 mulheres que, além de ser empreendedoras, ser pessoas de totalmente sucesso, elas abriram um movimento para mudar, incentivar e ajudar mulheres nesse mundo de empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Cris, Lívia e Lia. Muito obrigada, meninas. Agradeço muito o convite de vocês. É uma honra estar aqui. Exatamente, muito obrigada pelo convite. Para nós, assim, é uma honra imensa poder participar e contar um pouco, né, da nossa tríade e também da nossa história. Olá, meninas, muito obrigada pelo convite. Estou, assim, muito feliz de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Obrigada, meninas. Uma honra recebê-las, tá? E eu quero saber de vocês que tudo isso, esse movimento da Tríade começou num café, foram vários cafés. Como que começou? A Lívia me falou que vocês se conectaram, mas não tínhamos já uma conexão direta. Foram muitos cafés, meninas? Até decidir até o nome da Tríade, foi assim? Na verdade, sim, não, né? Sim, não. O tal do café é o seguinte: tá triste, toma um café. Tá feliz, toma um café. Tá estressado, toma um café. Toma um café. Quer montar algum negócio? Toma um café, né? Tudo ao café. A Lia me convidou para tomarmos um café. Antes já havíamos conversado sobre montar algo, mas não havíamos chegado a um ponto final, né, Lia? E ao conversarmos, levantamos várias hipóteses, até que ela comentou que a Lívia também queria montar algo. Convidamos a Lívia para... Nós já estávamos numa cafeteria. Convidamos a Lívia para se juntar a nós. Ela prontamente topou. E nós três, ao conversarmos e juntarmos nossas ideias, surgiu a tríade, que foi uma ideia assim, fantástica das três e foi uma união perfeita. E tem sido, né? A gente tem falado muito com as meninas, eu participo do grupo da Tríade, né? Fui convidada, fui no dia que eu estive lá, fui a trabalho e me apaixonei pelo projeto de vocês, né? Eu já estive em outros projetos de network aqui em Goiânia, né? E o projeto de vocês é um projeto de acolhimento, Sim. é um projeto que acolhe as mulheres, que recebem as mulheres, né, em transformações, em recomeço, e transições de carreiras, né? Vocês também relataram que já passaram por essas transições de carreira, né? E é muito importante esse acolhimento, né? E os relatos que a gente tem das meninas que a gente conversa sempre muito positivo, relatos emocionantes, tá? Para falar para vocês, eu também me emociono, porque realmente é de acolhimento. Né? Eu vejo que vocês sempre estão ali próxima, né, das meninas quando estão entrando, quando já estão nos seus projetos, né? Isso é muito importante. Um dos pontos, né, que sobre grupo de network, quando eu conversei primeiro com a Lia sobre a minha ideia, que a gente, né, eu conheci a Lia, eu era cliente da loja da Lia, aí a Lia passou a ser minha cliente e a Cris e a Lia já eram próximas. E uma das coisas que eu sempre falava para a Lia era o seguinte: eu não conseguia me conectar com os grupos de network de Goiânia. Me incomodava demais dois aspectos. A futilidade, porque grupo feminino tende a ir para o lado fútil. E o segundo era a falta de acolhimento, né? Se você conhecesse outras pessoas ali, você se saía bem. Se você não conhecesse, então era um grupo que não ia ajudar em nada. E eu sempre tive vontade, né, Elia? Você lembra de eu conversar isso com Lembro. você? Eu sempre tive vontade de fazer algo onde as mulheres se sentissem pertencentes e, de fato, conhecessem outras mulheres. Eu falei isso para a Lia e ela também falou, nossa, eu tinha essa vontade. E aí elas foram para o café, a história que a Cris contou, né? Voltar um pouquinho na história aqui que você perguntou como surgiu. Na verdade, assim, eu já conhecia a Cris, já conhecia a Lívia, porque a Lívia já foi minha cliente, Cris também, apesar que também trabalhava com moda, né, vendia roupa, mas não é porque ela vendia, que também ela consumia às vezes na loja, né, na Josefina, e em eventos ela sempre a convidava e ela ia. Então, nós já tínhamos essa conexão, eu com a Lívia e eu com a Cris, né. E eu convidei a Cris para um café, mas assim, foi totalmente
Despretensioso, despretensioso, assim, a gente não tinha nada formatado para esse café. Eu queria desabafar uns outros assuntos com ela, né? Que eu não posso contar aqui. E aí começamos a conversar e eu tava contando para ela, né, que eu gostava muito e às vezes conectava pessoas e tal. E aí a Cris falou de um almoço que ela foi. Não, e falou, por que então não fazemos isso, né? Um evento para conectar pessoas. Eu falei, olha, bacana. Só que eu também havia conversado com a Lívia. Uns 2 dias antes, né? Na mesma semana. E a Lívia e a Cris, na verdade, ela já conhecia a Lívia, porque eu apresentei as duas para a Cris fazer uma propaganda lá gravar um conteúdo com a Lívia no Fecha Escova, né? Sim. A Lívia estava precisando lá de pessoas para gravar conteúdo e eu falei, não, Cris, você não quer gravar um conteúdo com uma amiga minha e tal? A Cris, nossa, vou sim e tal. Topou e foi lá gravar com a Lívia, então elas já se conheciam, assim, nesse momento. E aí eu falei, não, Cris, você lembra, sabe a Lívia? Então, a Lívia falou de um projeto assim, só que a gente não aprofundou o assunto, porque ali, né, no meio das pessoas, a gente não conseguiu conversar, mas a ideia, ela está conectada a essa ideia, não é exatamente, acho que não sei se era exatamente um evento, mas era algo de conectar pessoas, né, mulheres, fazer um evento, algo com mulheres. Vamos chamar, então, ela para o café? Porque, assim, se a gente vai fazer algo, acho que a gente tem que incluir, porque, né, eu já tive uma conversa ali com ela, então... E nisso, eu liguei pra Lívia, era já 6 horas da tarde, né? Já tava tarde, a cafeteria quase fechando. E a gente... Falei, Lívia, eu tô aqui com a Cris, a gente sabe aquela sua ideia que você teve assim? Então, a Cris teve uma ideia aqui parecida, vem pra cá, vamos conversar sobre isso agora. A Cris falou, não, então... A Lívia falou, não, então tá bom, tô indo pra aí, me espera, dá tempo. Falei, não, dá, pode vir agora. E aí começou. Em 10 minutos cheguei, exatamente. Todo mundo ficou. Em 10 minutos cheguei, porque assim, eu acho necessário. Eu sempre achei isso necessário, mas não como eu via sendo feito, entendeu? A forma, eu já tentei participar de vários, dos maiores a grupos menores, e sempre esbarrava na mesma questão. Ou era algo extremamente rígido, onde tinha que, né, tem algo muito rígido, ou era algo muito fútil. Muito direcionado ao mundo business, né? Sem acolhimento, sem propósito. E qual que é o grande gap da maioria das empreendedoras? O balance entre vida pessoal e vida empresarial. Então, assim, essa sempre foi a ideia. Eu acho que é muito isso que a gente traz hoje para a Tríade, né? Com certeza. E esse acolhimento é o nosso grande diferencial, que é o que a gente mais escuta de feedback das mulheres. Que elas se sentem realmente acolhidas, porque nós fazemos questão de recebê-las quando elas chegam no nosso evento. Sabe? Porque alguns eventos, o pessoal, como eu falo com as meninas, estão lá no palco, estão por trás dos bastidores, atrás das cortinas, e só aparecem quando o show começa. Nós não, nós fazemos questão de recebê-las, dar aquele abraço apertado. Nossa, que bom que você veio, que legal que você está aqui, né? Vamos reunir, você sabe onde que é a sua mesa? Não, não sei. Não, então vamos achar a sua mesa. Então elas falam assim, gente, eu nunca vi isso em nenhum lugar. E a gente se sente assim, né, E durante meninas? todo o processo também, eu acho Sim. que elas têm um contato conosco, né? E a preocupação que vocês têm, né? Porque quando vocês fazem as reuniões mensais, vocês sempre trazem um palestrante, né? E aquela palavra ali pode mudar a vida da pessoa um dia. E a gente quebra a cabeça, né? Para ver qual Nossa. é a pessoa que vai... E aí vocês têm essa preocupação, né? De trazer uma pessoa que seja relevante, que traga conteúdos relevantes, que façam transformações na vida das pessoas que estão ali, né? Total. Porque o universo feminino, ele é muito peculiar. O universo feminino é muito peculiar. E quando a gente fala de feminismo, as pessoas logo atrelam a gente, a mulher que quer ser a empoderada, né? E eu falo que a mulher já nasceu empoderada. Sim. Ela já nasceu, ela não precisa levantar bandeira de empoderamento. Né? E aí deturparam isso, né, no decorrer do tempo, porque aí surgiram bandeiras de mulheres que, né, deixaram de se cuidar, ficaram masculinizadas. Isso não representa o feminino, não representa nenhum. O nosso universo. O nosso universo é peculiar. Sim. Esse equilíbrio entre ser mãe, entre ser empreendedora, não é isso? E aí a gente vê que o movimento é esse. Sim. Da tríade. Eu quero ser os dois. Eu quero ser uma empresária bem-sucedida, eu quero ser uma boa mãe, quero ser uma ótima esposa. Eu não quero escolher entre um desses 3. Eu quero ter os 3 para minha vida. Vai ser os 3 perfeitamente? Não, a gente sabe que a nossa vida é assim, né?
Então, vai ter épocas que a gente vai estar bem em um e ruim em outro, mas eu quero ter os três, entendeu? Eu não Sim. quero escolher entre um dos três. E é totalmente possível, Exatamente. né? Com falhas, com acertos e tudo, é totalmente possível. Meninas, e quando vocês se reuniram a primeira vez e foram startar o projeto? E aí vocês reuniram e começaram, deu tudo certo a primeira vez? Deu tudo, correu tudo bem? Essa eu Como tenho que que foi? contar, essa Foi eu tenho que perrengue contar. chique? Eu vou contar, peraí. Elas me chamam Ai, para um que café, medo, gente. aí resolve ali no café e vira assim, ó, então vamos fazer em tantos dias, 15 dias a gente tem que arrumar, cada um arruma 10 mulheres. Aí eu olhei assim para elas e falei, vocês são loucas? Aí elas, não, a gente dá conta. E aí elas falaram com tanta convicção, né, que eu olhei para elas e falei, então tá bom, eu dou conta. Dá conta agora, porque isso foi muito engraçado, gente. Vocês lembram disso? E elas assim, não, a gente dá conta. Eu falei, gente, Tanta então tá convicção. bom. A gente dá conta. Pensamentos positivos. E vocês sabem que isso acontece até hoje, né, meninas? É. Nós travamos uma luta realmente para fazer acontecer. E a gente confessa para vocês que nem sempre é fácil. E nós somos humanas, né, gente? De vez em quando, a gente está atravessando algumas coisas, não só na tríade, mas na nossa vida pessoal também. Então, é normal, às vezes, a gente dá uma fraquejada. Aí você tá ali e, às vezes, você fala assim, nossa, gente, parece que junta tudo, né? Ao mesmo tempo. Aí, uma hora a gente fala assim, nossa, gente, será que agora eu vou dar conta? Aí vem duas, vai sim. Nós vamos dar conta sim, vai dar tudo certo. Gente, no fim, é melhor do que o que a gente pensava. Então, já aconteceu comigo, as duas aqui, pegar na minha mão deu certo. Já aconteceu com a Lia, já aconteceu com a Lívia. Tá acontecendo, né? Com a Isso tá Lívia. acontecendo, eu ia falar. Para quem ainda não sabe, a Alice está gravidinha, né? Sim. Então ela está passando pelo processo da gravidez, perrengues, né? né? Perrengues da Minha primeira gravidez, gestação, a primeira então tá. gestação. E elas estão ajudando muito, gente, porque assim, hoje elas que vão em todos os eventos, porque eu não estou realmente com disposição física para acompanhar, né? Aí ontem tinha um evento, aí eu mandei uma mensagem para ele, Lia, pelo amor de Deus, eu não consigo ir. Aí ela, não, fica tranquila que a gente vai dar tudo certo. E a tríade é isso, é uma apoiando a outra, pegando na mão da outra e mostrando que nem todos são flores. Tem dias que realmente assim, a gente não tá bem. Tem problemas circulando ali, tem muita coisa acontecendo, mas sabe quando você acredita no seu sonho? E você fala propósito, no né? propósito. E você vê o impacto que a gente tem causado na vida de tantas mulheres e na nossa vida. Eu mudei muito depois que eu conheci a Lia, a Lívia, e o mesmo acontece com elas também. A gente tem crescido, a gente tem evoluído. Eu mudei alguns comportamentos meus depois que eu conheci as duas, porque a gente vai se moldando também. Você fala, opa, peraí, não é desse jeito, não. Acaba que a gente tem uma sociedade, né? São Nós três somos cabeças sócias. pensando, né? Exato. É um projeto. Então, a gente aprendeu e somos 3 mulheres diferentes. Hoje, eu tenho 2 empresas e meu sócio é meu marido. E, assim, a gente, né, convive, já tinha convivência. A gente aprendeu, nós 3, a conviver com as nossas diferenças, porque nós temos, né? A nos respeitar. E quando o respeito a gente fala, assim, é o que cada uma realmente pensa da vida. Porque são 3 visões de mundo, assim, que eu poderia falar que é igual, mas completamente diferente, né? É. Começando até as nossas faixas etárias, o que cada uma viveu, o que uma tem de mais experiência, entendeu? Que a outra não tem. E uma teve vivência em uma coisa, a outra teve em outra. Então, né? Eu aprendi e a a ser gente- chique com a Cris. Exatamente. E assim, a gente vai se alinhando, porque. Até porque, assim, nós éramos conhecidas, mas nós não tínhamos uma amizade profunda, Isso. né? Nossa amizade era rasa, digamos assim, porque eu conhecia há algum tempo a Cris, mas eu nunca tinha aprofundado minha amizade com a Cris. Eu estava ali nesse processo, quando a gente começou a tríade, a gente estava ficando mais próxima ali. A mesma coisa aconteceu com a Lívia, que era minha cliente, mas depois a gente começou, né, a frequentar e conversar mais. Então, assim, não tinha uma amizade para falar que a gente já se conhecia. Então a gente vem ajustando a rota, né? Igual, às vezes fala assim, nossa, eu não gostei disso, não, eu não gostei daquilo, mas a gente
ter essa conversa. E a gente falou, não, a gente tem que ser clara uma com a outra. Quando acontecer uma coisa que a gente não gostar, a gente vai ser clara e vai chegar e vai falar um pro outro, olha, eu achei que isso não foi legal, né, não tá bacana e tal, vamos tentar. E é o que eu falo, né, igual casamento, porque no casamento também é assim, quando às vezes você faz uma coisa que não é legal, aí você fala, não, realmente, depois você para e pensa, eu preciso mudar nisso, né? Sim. Ou, né, às vezes você conversa com outra pessoa, eu preciso... Sempre uma vai ter que ceder um pouco. As né? relações humanas, Isso. né? As A relações são convivência assim. são assim. É, exatamente. Então a gente vem, eu falo assim, e até na tríade, voltando lá na pergunta, você falou assim, como que surgiu, né? Foi assim, foi no café mesmo e tal. Foi no café, a gente formatou rapidinho ali, né? É. E nós falamos assim, e eu lembro que era perto do Dia dos Namorados. E acho que foi dia 9, não foi a primeira edição? Foi dia 9 de julho, 9 né? de junho, né? E aí a gente falou, não, mas Junho, se for é. para depois dos namorados, aí vinha um monte de coisa que não dava. Eu falei, então tem que ser dia 9, então a gente vai ter que se ajustar e conseguir. E assim, foi como a Cris falou, a gente sempre tem esse mesmo pensamento e quando a gente vê é bem melhor do que a gente pensou, porque nós ficamos com medo de não conseguir 30 mulheres para participar da edição. No primeiro, né? E foram 45. Então, assim, a gente já foi surpreendida Sempre ali supera, logo. né? De cara. Então, assim, foi emocionante No início, mesmo. aquela apreensão, e às vezes, até no processo, a gente ali tomando conta de tudo, fala, nossa, mas não está dando certo. Sim, mas depois, sim. quando passa, que a gente faz uma análise geral do que aconteceu, do projeto sendo realizado em si, é muito bom, né? A gente vê que sim. realmente E- o propósito foi concluído. E hoje, quando eu estive naquela edição, se eu não me engano, foram 90 mulheres naquela Isso. edição. Naquela Sim, foram sim. 80 e poucas, né? Quase Aí 90. E a tinha quase previsão era 90. 60, né? A previsão era 60. Aham. E assim, a gente, na verdade, nesse café a gente decidiu o que ia fazer, mas a gente não tinha nem lugar ainda para fazer. Fomos ousadas. Por Nós trás temos dos fé. bastidores, Nós né? somos mulheres de fé, né? Eu falo, Sim. a gente né, coloca o pé e Deus vem e coloca o chão, né? É, desse e é jeito. isso, desse jeito. Aí eu lembro que, eu até falando da Gi aqui, uma amiga nossa, né? Falei, Gi, liguei pra ela e falei assim, olha, nós estamos com um projeto, você pode receber a sua casa? Eu falei assim, não, a gente já tem, né? Vamos lá perguntar se dá certo, né? E ela, claro, amiga, não, podem fazer aqui, contem comigo e tal. E aí foi indo foi o primeiro na Casa Santos, o segundo também lá. Só que aí, graças a Deus, a tríade cresceu e precisamos de um outro lugar, né? Para receber tantas mulheres. E o mais interessante, eu acho, assim, de nós três, da nossa união, é porque nenhuma das três tinha experiência com isso. E eu acho que isso foi o que trouxe mais a característica que as participantes sentem, que eu sempre falo e a gente sempre repete, é feito com coração. Porque a gente fez como se fosse algo que a gente quisesse estar presente. Sim. Tudo, até hoje, gente, Com muita toda- empatia mesmo, né? exatamente, entendeu? Assim, a gente realmente faz tudo, todos os detalhes da mesa posta, porque são muitos detalhes. Material gráfico, post de Instagram, a gente faz tudo. Se fosse com a gente, como que nós gostaríamos, né, que Ser fosse feito? recebidas, né? Entende? Então, eu acho que por isso que causou esse impacto tão positivo em pouco tempo. Porque, assim, nunca foi sobre quanto a gente vai lucrar, muito pelo contrário, é sobre o que essas mulheres vão sentir quando elas estiverem com a gente. Meninas, e já teve alguma situação assim que vocês viram realmente que ali naquele acolhimento, as pessoas que tiveram ali, teve mudança? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente se falou, eu escutei muito relatos, conversando com as meninas sobre mudança, realmente, relato muito positivo em relação ao projeto, né? O acolhimento, o propósito. E aí tem algum caso muito específico assim que vocês levaram para o coração? A Tem? Aline, né? Eu gostaria de saber. Aline. Eu acho que é a Aline. A Aline Borges, ela tinha uma loja de roupa feminina e ela passou a frequentar a tríade. E nós, com os nossos... Desde a primeira edição. ela Desde a já- primeira edição, a Aline. Ela não faltou nenhuma, né? Faltou a segunda. Faltou a Ela segunda? Aham, ela é. Faltou só uma edição. Mas toda vez, nós sempre falamos... Assim, na introdução, nós sempre temos um tema. Coragem, determinação, né? Foco, algumas coisas assim. Atitude. Então, ela sempre ouvia aquilo e ficava gravando aquilo na cabeça dela. E com os palestrantes também e tal. E certa vez eu estava fazendo um curso da Febracis e ela também. E lá ela chegou e falou para mim assim, Cris, eu escutei uma palavra aqui, juntei com o que eu estava ouvindo na tríade e decidi, vou fechar minha loja. Falei, como assim, Aline?
Ela, não, vou fechar minha loja, eu descobri que não é mais aquilo que eu quero, e eu quero é outra coisa agora, e agora ela tá assim. Tanto é que ela já fechou a loja, e foi assim, vapt-vupt. E ela já fechou a loja e agora ela está trabalhando com mulheres também, com essa parte do interior das mulheres, uma parte assim bem, bem bacana mesmo, que ela ainda está se reestruturando. Mas ela tá outra pessoa e um dia teve uma edição que ela quis falar isso para nós, né? Juntou nós três e quis falar, que foi graças a nós três também. Então a gente ouviu isso com muita emoção, com muita assim, poxa vida, que legal ter feito isso com uma pessoa. E não foi só com ela. Ela foi o caso assim que mais. É isso que eu Né? ia falar. Ela foi o mais emblemático, assim, que Sim. chegou a externalizar de tal Externalizar. forma, né? Mas a gente percebe de participantes que vão, eu acho que você depois poderia falar da Lúcia, da Josefina, mas tem as meninas que vão que, assim, quando a gente pega o início delas e como elas estão agora, a questão do falar, a questão do fazer o network, né? De apresentar o próprio negócio. Então a gente percebe essa evolução. E não tem, para mim, assim, não tem. É o meio, entendeu? O meio que elas estão fazem com que elas evoluam, falem melhor, se expressem melhor, aprendam a vender de forma correta o próprio negócio. Porque muitas vezes a pessoa acha que vender um negócio é você ir falar sobre o seu negócio. E as pessoas não querem saber do seu negócio. A pessoa quer saber de você para depois de gostar de você comprar o seu negócio. Exatamente. Entendeu? Então a gente percebe várias participantes que têm esse tipo de comportamento. E uma uma A convidada. gente até fala assim, por exemplo, né, tem uma participante nossa que é lojista e ela foi até para quem eu vendi a loja, que trabalhou muito tempo comigo, e hoje ela fala que a Tríade tem mudado a forma dela ver o negócio, né? Então, assim, além dela ter feito muitas clientes por lá e tudo, mas, assim, desenvolver realmente esse lado do network, da conexão, da fala, né? Se desenvolver. E eu acho que não só ela, mas, assim, eu acredito que o propósito da Tríade, ele tem se cumprido por isso. Porque exatamente não só conectar pessoas, mas desenvolver essas mulheres, né? Então, por exemplo, elas veem uma ali que tem, às vezes, alguma... ou fala melhor que ela, ou às vezes elas se inspiram, né? Elas olham e falam assim, nossa, que legal, eu acho que eu preciso melhorar nisso, eu acho que eu preciso melhorar naquilo. Aí elas começam a entender, né? E aprender elas se umas com inspiram as muito outras. em vocês. Elas de verdade se inspiram em bom, a vocês. gente fica muito feliz Porque com isso, de vocês, ser inspiração, assim, né? a gente acompanha as redes sociais e a gente sempre vê vocês junto a elas. Sempre num evento de lançamento, sempre na loja, sempre prestigiando. Às vezes não é nem um evento, mas está lá junto, numa loja, numa clínica de estética. São vários segmentos, né, empresarial ali dentro. Sim, sempre que possível a gente gosta de estar presente, né? E a gente sente que elas realmente, assim, não é a questão só do network. Não é a questão só do network, é compartilhar, né? É porque Sim. o network só ele é vazio, gente. Muito Ele é vazio, vazio. ele é frio, entendeu? E é o que você Network falou, não por é network. vender o produto, é vender quem você é. Exatamente, as pessoas querem ter pessoas que segurem na mão, entendeu? Tanto que, quais são os clientes que você mais se conecta? O que te dá abertura para conversar com pra você, conversar. entendeu? Não precisa nem ser seu melhor amigo, mas se você conhece um pouco mais, você gosta mais dessa pessoa, entendeu? Exatamente. E como vocês têm conectado assim a vida pessoal de vocês e os negócios de vocês? Vocês todas são empreendedoras, né? Style, contabilidade, Eu tô em você surto, tá? empresária. Fala um pouco, eu quero, assim, porque as pessoas veem vocês nas redes sociais, mas não sabem o por trás do bastidor mesmo, quem vocês são. Fala um pouco de vocês, assim, eu quero ouvir. Você quer a verdade mesmo? Claro! Nua e crua? Fala quem é a Cris. A verdade nua e crua? Vamos lá. Bom, então vou falar de mim rapidinho. Não está sendo fácil, não, gente. A Tríade, ela realmente tem tomado muito nosso tempo. E o que acontece? Ali a gente fala muito com as mulheres no celular. Então, eu estou assim, né? Estou aqui, eu estou falando com a Lia, eu estou falando com a Lívia, eu estou falando com as participantes da Tríade, eu estou falando com as Diamonds, eu estou falando convidando as mulheres para ir, eu estou falando com algum patrocinador. Pensando no palestrante. Pensando no palestrante, e eu estou aqui. Aí o marido passa. Aí os filhos passam.
Não sei se você já viu no meme que a mulher coloca assim, ela tá no celular, aí ela só levanta uma plaquinha assim, ó, estou trabalhando. Não estou no TikTok, estou falando com o cliente. É mais ou menos o que acontece lá em casa. Eu fico muito no celular. Aí meu marido passa direto, eu fico assim, estou trabalhando. Estou falando com as meninas da tríade. Então, assim, não é muito fácil, é puxado. E aqui cada um de nós exerce uma função. Eu tenho muita função de ir também em eventos sociais, porque eu já ia antes, quando eu trabalhava com moda, porque eu tenho algumas pessoas que a gente é como se firmasse um compromisso de prestigiar essa pessoa. Porque quando eu estava trabalhando, eles me prestigiavam. E eu acredito muito nessa via dupla, né? De reciprocidade. Então, quando eles fazem evento, não, Cris, vai lá me prestigiar. Eu falo, não, vou sim. Aí, meio que na loucura, eu já saio com o telefone. Não, tô indo. Farley, tô chegando. Humberto, tô chegando. Fulano, tô chegando. Então, assim, e nos eventos sociais também, você conhece novas pessoas que eu convido para a nossa tríade. Então, ali é onde também muita coisa acontece. A gente faz um network, conhece novas pessoas, eu levo para a tríade. Então, tudo isso é um Novas trabalho. conexões. Sim, é um trabalho que é feito ali que desgasta, toma tempo e tudo. Então, não é muito É fácil. um equilíbrio, né? Sim. Ajustar a vida pessoal, é filho, é marido, é casa. Já isso que É o elas autocuidado, que a gente também não pode esquecer da gente, né? A gente tem que se Exato, cuidar nesse exato. processo Isso não pode todo. sair, né? No podcast. É. Isso não pode sair no podcast. Mas já Exatamente. essa parte que as meninas fazem melhor do que eu não tenho paciência. Mas não bota isso no ar, viu? Gente, assim, eu vou, lógico, na das participantes que eu tenho conexão com elas, mas eu não. Eu tenho uma dificuldade que foi. A Lia sabe, antes da gente ter a tríade, eu sempre falar pra ela, vamos em tal lugar. Eu não gosto. Eu não quero. E agora, assim, né? Elas fazem isso, ainda bem que tem elas, que elas fazem essa parte, que eu sei que é necessário, mas eu não gosto, gente. Eu trabalhei muitos anos com isso. Então, para mim, eu vejo ir em eventos como obrigação. Eu não vejo como... Não, Não é não algo vejo. espontâneo mais, Não, né? é. Porque a vida toda aprendeu que aquela visita era algo só para gerar negócios. E Não, aí fica parecendo que você está ainda fazendo Tra- isso, meu, né? tra- A meu continuidade antigo daquele trabalho. trabalho anterior. Exatamente. Aí, assim, ainda bem que... Aí, direto, elas me chamam e eu não frequento com a mesma boa vontade que elas. Mas, por favor, não publiquem. É verdade. Mas a sua vida pessoal tem conseguido conciliar o seu trabalho? É perguntando mesmo o que vocês fazem, porque assim, é muito lindo fora dos bastidores, né? Sim. Mas é fácil, o equilíbrio, é o que a gente falou, a vida da mulher é muito peculiar em relação às demais pessoas da sociedade, né? Existem duas Lívias agora. Uma antes da gravidez e outra depois da gravidez. Então, eu tenho duas empresas, eu tenho quase 40 funcionários, meu sócio é meu marido. E eu dou graças a Deus porque eu sou casada com o melhor homem do mundo, gente. Quando surgiu a ideia da tríade, ele já sabia que eu tinha essa vontade muito grande. Eu já cheguei a olhar um grupo de network que eu queria trazer para Goiânia, né? Queria trazer a franquia desse grupo, então ele sabia. Então ele me deu super apoio para fazer. Só que no dia a dia, depois que as coisas vão ficando um pouquinho mais sérias, né, que vai tomando a proporção que, por exemplo, a gente não imaginávamos que a Tríade viraria um grupo de mais de 100 mulheres em menos de 6 meses. A gente, né, eu acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente pensou que isso iria acontecer. Então, a proporção foi crescendo muito rápido. E o que acontece? Hoje, eu sou 100% comercial das minhas empresas. Elas rodam porque eu tô à frente, né? Você está à frente da Fat Escova, né? Eu Da tenho um Fest, spa, o e Dream Spa, e tenho uma Festa Escova. No total, assim, eu lido com profissionais que são MEIs. Então, eu tenho um desafio com a equipe que não é brincadeira, entendeu? Só que o meu marido, no início, ele ficava assim, ele não entendia a questão do celular, ele também reclamava bastante. Eu tenho uma enteada que convive, que mora conosco também, então acaba que eu tenho uma filha que, né, por tabela ali, e no início era muito pesado, assim, a questão do celular foi realmente para dividir. Depois da gestação eu percebi que a minha energia, ela realmente, ela tá ficando,
né, mais baixa. Não sei como é que vai ser daqui a um tempo, mas energia a gente tem de sobra. A gente sempre tira ali. A vontade A tem vo- muita. é. O corpo não está acompanhando, Na mas a verdade, vontade ainda eu já continua. queria até franquear a tríade, levar para outras cidades de outros Maravilha, lugares, entendeu? maravilha. Eu já penso já em fazer da tríade uma franquia que a gente leve para mais mulheres terem tríade em outros lugares. Só que assim, hoje eu consigo conciliar, mas eu tenho plena consciência que é porque eu tenho um marido que me apoia. Eu não sei como seria a minha vida se o meu marido não me apoiasse do jeito que ele me apoia. Entendeu? Sabe que tem gravação de podcast, ele não vai dar tudo certo, você vai, né, mandar super bem na tríade, fica lá de sobreaviso, né? Toda vez que a gente precisa, ele vai estar lá, porque ele realmente torce para que tudo que eu faça dê certo. Então, esse é o meu caso, né? Só que assim, eu vim de muitos anos trabalhando, minha rotina de trabalho quando eu não era empresária, né? Era uma rotina extremamente intensa. Eu viajava demais. Eu não ficava em Goiânia. Então era um trabalho que eu amava, mas eu tive que escolher entre trabalhar e me casar. E eu escolhi ter a minha família, né? Que hoje eu estou formando a minha família. Saí de um emprego que assim foi o que me formou para a vida. E sou muito grata. Hoje eu tenho a capacidade de ter duas empresas, duas empresas de sucesso, porque eu passei por esse lugar, entendeu? Então, eu acho que a nossa vida, elas são fases. Vamos ver como é que vai ser daqui a 6 meses. Quem vai ninar o Santiago lá na tríade? Lia, fala de você. Bom, a Lia, eu falo assim, vou falar um pouquinho lá do começo, né, para entender melhor. Bom, também assim como as meninas, sou mãe, sou casada, né? Tenho um esposo que um marido que é muito companheiro, uma mãe que é um anjo na minha vida também. Tenho minha irmã também. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? E por isso que é possível fazer tudo que eu faço, né? Porque se eu não tivesse essa rede de apoio, não dava conta de fazer metade das coisas. Então, assim, vamos lá de formação, eu sou advogada, atuei por algum tempo, depois entrei para o mundo da moda, né? Minha irmã é formada em administração, montou uma loja, e aí eu fui ser sócia, eu e minha mãe ali, as três, né, um negócio familiar. E só que assim, eu acho que das três, quem se apaixonou mais pelo mundo da moda fui eu. Pelo mundo da moda, pelo empreendedorismo, e assim ficamos lá 12 anos. E assim, acho que ciclos se encerram, né? Parece que assim, tudo eu acho que tem começo, tem o meio e às vezes o fim, né? Sempre vai ter. Então assim, o ciclo com a loja se encerrou ano passado. E assim, eu acho que é por isso também que as meninas se inspiram tanto, porque eu e a Cris, a gente vem de a Lívia também, mas já aconteceu há algum tempo, né? Já tem tempinho. Mas eu e a Cris, acho que a gente recém tinha encerrado um ciclo, né? E começando um novo ciclo. Então isso dá um ânimo delas, principalmente daquelas que estão ali querendo algo novo. Que é possível, ou que assim, né? às vezes não estão satisfeitas com aquilo, mas se sentem presas, não sabem como encerrar aquele ciclo, ficam com medo de vir o novo e tal. Então, acho que isso também é por isso que talvez elas se identificam tanto, né? Então, na primeira tríade tinha 6 meses que eu tinha encerrado meu ciclo com a loja, tinha vendido a loja. E aí eu me formei em consultoria de imagem, né? Mas aí logo veio a tríade. Então, hoje, assim, é a tríade, é consultoria de imagem, mas também eu faço como eu fazia muito provador da loja, hoje algumas lojas me chamam para fazer o provador, né? Então, desenvolvo alguns provadores. E fora isso, né? Tenho marido, filho, então a gente vai dando conta de tudo. Tenho 2 filhos pequenos, a Lívia com 4, o Breno com 8. Né? Gente, a filha da Lia chama a Lívia também. Lívia, muito lindo. Eu tenho 2 Lívias na minha vida, né? A Lívia e as duas são bravas. E aí depois como é que 2 eu não Lívias fico bravas. doida, né? Confunde, né? Exatamente. Às vezes eu falo lá em casa, a Lívia, mamãe? Não, filha, a Lívia é minha amiga. Agora hoje eu já aprendi a falar, a Lívia é minha amiga, eu já falo essa coisa para saber sinalizar qual Lívia que eu tô falando, né? Mas é isso. Então, assim, como eu tenho... Às vezes, igual a Cris falou, realmente tem essa questão do telefone, que a gente fica muito, e às vezes tem que dar uma controlada com isso, porque são muitas coisas, né? Muitos afazeres, e também tem a casa que a gente não pode deixar de lado. É muito engraçado vocês falando da questão do telefone. Eu trabalhei em um banco digital, eu trabalhei 3 anos em home office. Minha filha ainda estava adolescente, mais ou menos com a idade que está sua filhinha, da filha do seu esposo.
Mas aí ela não entendia que eu estava no celular e no computador. Ela fala, não, mãe, mas você não trabalha, você fica o dia todo no computador. No celular, né? O dia todo Meu filho no às vezes celular, fala, você fica o assim, dia inteiro no celular, fala, você meu fica o dia querido, estou inteiro no trabalhando. celular. Eles não entendem. Não é um que um trabalho, né? De Não, fato, eles não entendem. É, Hoje a Gabriela, minha filha, com 20 anos, entende. Mas antes ela falava, mãe, mas você não trabalha, você fica o dia inteiro no computador. Fazendo nada, olhando o Fazendo Instagram. nada. O pior é que nem a Instagram. gente entende, às vezes, a hora que também tem que dar um tempo, né? Porque tem coisas que às vezes a gente sabe, pode esperar, mas a gente quer fazer ali, é imediatismo demais, né? Então, você acaba, às vezes, excedendo também um pouco, né? Então, hoje eu tô tentando me policiar um pouco com isso, sabe? À noite tentar ficar mais afastada, assim, Foi só algo depois que eu acho que nós três, assim, a gente, com o tempo, a gente foi se encaixando nisso, né? Sim. Porque no início, realmente, um dia meu marido falou, ai, mas você tá casado comigo ou com essas meninas? Aí eu falo, tanto que hoje a gente se chama até de marida. Maridas. Maridas. Porque eu deitava do lado Eles dele, ficam até peraí que eu tô enciumados, falando com né? as meninas. É. É. Eu tenho Entendeu? uma pergunta aqui, vocês ficam aí olhando pra fora. Ah, Vocês, como mães, como mulheres, como empreendedoras, que eu acho que chegaram num ponto aí de satisfação de empreendimento financeiro, vocês têm noção do impacto que vocês causam hoje nessas 100 mulheres? Eu falo impacto pessoal mesmo. Vocês têm noção que vocês estão hoje dentro de um projeto, vocês têm total responsabilidade de mudar 100 vidas? Como é que lidam isso com a cobrança de vocês mesmos? Como vocês lidam com isso? você sabe que hoje, quando a gente estava vindo para cá, né? É uma coisa que... Eu e a Lívia estávamos conversando sobre isso. Se a gente tinha noção da dimensão da nossa responsabilidade na vida de tantas mulheres. E isso nos deixa, assim, ao mesmo tempo admiradas e ao mesmo tempo com uma responsabilidade, né? Muito grande. Porque vejam quantas mulheres. Nós somos responsáveis por tudo que a gente fala para essas mulheres. Porque elas nos enxergam, então, como uma inspiração. Nossa, muito obrigada. Mais um motivo para eu ter mais cuidado ainda para o que eu vou falar para elas. Então, é um motivo realmente de gratidão e de responsabilidade. De ser, assim, essa inspiração para tantas mulheres que são incríveis, que têm uma vida, história de vida, que a gente olha e fica assim, meu Deus, que mulher é essa? Eu vejo mulheres ali realmente que eu fico impressionada com a história de vida delas. E falar que se inspiraram em nós, né? Tenho Realmente. certeza que algo muitas se grandioso. identificaram, né, com esse processo Eu acho de que, ser mãe, como de diz, ser... ainda tá caindo a ficha, né? ficha. Porque foi tudo muito rápido, né? A proporção que a tríade tomou. Então a gente começou ali despretensiosamente, realmente querendo fazer um movimento, algo bem bacana, mas nós não imaginávamos, talvez, que atingiríamos tantas mulheres, né? E chegaríamos ao coração dessas mulheres Exatamente. tão rápido e dessa forma tão profunda, né? Então, principalmente de uma forma profunda, como você nos relatou aqui, né? Como algumas chegam e nos relatam. Então, eu acho assim, eu acredito que agora que nós estamos tomando consciência, né, do quanto fizemos a diferença na vida de algumas, não todas, talvez, mas de muitas, né? Então, assim, isso também é novo pra gente, Pra você, sabe? sim. Mas como a Cris falou, é muito gratificante, né? E é muito inspirador. Nos inspira a melhorarmos também como pessoas, né? Como mulheres, como sócias, como amigas. Então, isso também nos inspira. Elas se inspiram na gente e a gente se inspira nelas e toma isso como inspiração para que sejamos cada vez melhor, para projetar para o ano que vem, vir com algo novo e diferente que possa continuar agregando valores na vida delas. Então, assim, para a gente também está sendo uma inspiração, né? É Total. isso. Assim, para mim, falando assim por mim, a ficha não caiu ainda totalmente. Às vezes ainda não caiu. né? Eu não me coloco em um patamar de... Tanto que eu e as meninas, na verdade, né? A gente não se coloca num patamar de superior porque a gente entende que elas trazem muitas coisas que somam. Só que o que eu acho que é o nosso diferencial, a gente escuta. A gente pede essa opinião e a gente escuta. E a gente cresce juntas, né? Então, assim, outra coisa que eu percebo,
não tem nada melhor do que você estar em um ambiente onde as pessoas validam você, querem ouvir, validam a sua opinião. Então, a gente não se coloca em um patamar de superioridade, a gente se coloca em um patamar de igualdade. De igualdade. Entendeu? Por isso foi importante vocês falarem sobre vocês por trás dos bastidores, porque muitas mulheres vão se identificar com isso aqui, com a vida de vocês. Né? Não é o que você falou, vocês estão no mesmo patamar, Isso. são acolhedoras. Né? Para que ninguém se sinta excluída, para que ninguém se sinta diferente ali do meio, Isso perdido. é muito claro até entre nós Né? três, Não se entendeu? identificar, né? Eu estou chegando agora, como é que vai ser? Então, falar sobre vocês por trás dos bastidores traz essa conexão, porque as pessoas vão se identificar, né? Com todo o processo que nós, mulheres, passamos. Exatamente. Entre nós, assim, o que tem de excesso em uma, que falta na outra, de repente, e a gente se reconhece também dessa forma. Sim. E a gente leva isso para elas, né? De uma certa forma. Então, assim, sobre o potencial que eu acho que a gente, né, que temos, é uma coisa que para nós é muito... Tá sendo muito natural. A gente sabe que Deus continue dando essa sabedoria pra gente, né? De não E ter eu o tenho deslumbre. certeza que vocês descobriram em vocês habilidades que antes vocês não sabiam que existiam. Sim. Com certeza. Tenho certeza Com certeza. absoluta. O desafio, por exemplo, de hoje, fazer as visitas, né? Descobriu que era uma habilidade no trabalho, mas que para o algo pessoal já não faz muito sentido, né? E o que vocês hoje acham que de habilidade vocês descobriram que não tinha? Então, eu até estava falando para as meninas, eu fiz um curso de oratória esses dias, e aí eu estava até falando com a pessoa que deu o curso. Eu sabia falar, mas eu não sabia me comunicar. Eu sempre fui assim, muito extrovertida, né? Chegava, já conversava com todo mundo, tal, não tinha muita timidez. Só que é diferente de você comunicar algo. E eu aprendi isso na oratória. Tanto é que, geralmente, assim, nos nossos eventos, eu faço abertura, depois vem a Lia, depois vem a Lívia. E aí as meninas até, depois a gente conversando, a gente brincando. Depois da oratória, a minha introdução, assim, foi outra. Porque aí eu aprendi a comunicar, como me comunicar com as mulheres. Como chegar até elas, porque é diferente, né? Então, eu descobri essa habilidade e estou tentando aperfeiçoá-la cada vez mais. Muito bom. Está sendo bem bacana. Lia, descobriu alguma habilidade que não tinha? Tô descobrindo ainda, né? Peraí, qual que ela quer? Saber do marketing, do financeiro, do habilidade de Não, eu falar? acho assim, eu acredito né, que, como somos três, assim, saber ouvir um pouco mais, às vezes, porque eu sou muito acelerada. Opa! Eu sou muito acelerada. Assim, eu até brinco, né? Eu falo assim que eu tenho que. Tem hora que assim, eu tô tão acelerada que eu leio correndo e quando eu vi, assim, às vezes passou alguma coisa. E às vezes é isso, saber ouvir um pouco mais, esperar um momento, né? De fazer ou de falar. Então, eu tô treinando essa habilidade em mim, desacelerar, né? Porque assim, eu sempre. E eu acredito assim que. Isso ficou um pouco mais acentuado em mim, porque assim, tinha loja para cuidar, aí tinha que cuidar de casa, cuidar de filho. Sabe assim, era muita atividade. E aí a pessoa vai ficando assim, vai entrando no piloto Tava automático quase ali, vai um surtando. burnout ali, né? Um burnout. É quase um burnout mesmo. E aí, assim, agora eu acho que eu tô no momento que eu preciso começar a entender que eu preciso desacelerar e com mais calma. Né, fazer as coisas com mais calma. Mas eu ainda tô treinando essa habilidade, tá? Eu não desenvolvi totalmente, mas eu tô treinando. Gente, eu acho que de tudo, desses 6 meses que nós estamos juntos, eu aprendi a recolher a minha insignificância. Juro pra vocês, assim. Porque eu sempre falo pras meninas, né? Eu fui líder desde nova. Eu peguei a minha primeira liderança numa multinacional, eu tinha 19 anos. Então, a minha opinião, eu falei, água parou. E aí, com elas, eu tive que aprender e eu sou muito grata a isso, porque, na verdade, a gente vai indo e faz de uma forma muito natural. Não é porque é ser snob, não é... E eu aprendi a seguinte coisa, né?
eu preciso ouvir essas meninas e a gente precisa, para se dar bem para o projeto para frente, não é só o que eu falo. E eu sou muito direta na forma de falar. E o direto, ele é uma linha tênue entre você ser direta e ofender as pessoas, né? Então, e elas me trouxeram isso com muita doçura. Ora sim, ora não. Esse acolhimento. Ora sim, ora não, né? E para mim, sinceramente, isso está sendo ótimo, porque não tem, gente, nada melhor do que você realmente perguntar quem é você na fila do pão, entendeu? E você baixar sua bola. E eu tenho aprendido isso com elas de uma forma muito tranquila, porque aí também entra uma característica que eu não tenho uma vaidade exacerbada a ponto de não querer ouvir o que as pessoas têm para me falar. E, né, eu acho que eu até... Por exemplo, eu sou uma mulher dos bastidores, gente. Eu não gosto... Eu acho que a Cris, por mim, eu só deixava a Cris tudo porque... Entendeu? Eu acho que ela vai lá e ela fala... E aí? Ela fala melhor do que eu, deixa ela fazer, entendeu? Só que elas ficam no meu pé. Não, você tem que fazer também, você tem que falar. E por detrás, acaba que tem um rala muito grande, né? Tem uma coisa porque cada assim... um tem uma habilidade, né? Sim, A Cris tem muito o dom da fala, né? E eu tenho muito o dom, que a Cris até falou, né? Ali é muito dinâmica. Né? Então, tipo assim, vou ali ter um negócio a resolver, então faz assim, ó. Você quer tudo rápido, sabe? Assim, é muito... Então, eu fico muito ali na organização. Tanto que na hora da tríade lá, eu fico lá, vou lá no microfone, eu tô ali olhando quem tá fazendo não sei o quê, sabe aquela coisa assim? Que e fica você tem ali, uma voz muito firme, né? Eu fico ali correndo. E daí, na hora que é pra chamar o pessoal pra sentar, gente, vamos sentar. Porque eu falo que eu falo mais alto, né? Que minha voz o meu timbre é mais forte. Aí, na hora de mandar o povo sentar, o povo servir alguma coisa assim. Só então, obedece a Cris fica lá falando, Cris, fala mais alto, dá aqui o microfone, deixa eu falar isso aqui. Então, assim, mas é isso, Cantor cada de um tem sua habilidade, churrascaria, né? E a Lívia também tem a habilidade, assim, que eu vou reconhecer por ela, porque às vezes ela é muito boa em marketing, né? Em vendas, estratégia, né? Sim. Desenvolver estratégias, né? Mas a isso, eu tô por detrás, muito entendeu? estrategista também, né? Então, assim, claro que cada um tem sua habilidade, né? Talvez a Cris vem com a doçura, né? Então, assim, cada um vem... Eu venho com a porrada, tá entendeu? Quem dá porrada nela sou eu, entendeu? Eu fico ali. Tem hora que eu sou doce, tem hora que eu sou meio amarga. E a gente vai se dividindo assim, né? Mas é isso. Eu acho que é isso que faz o jogo dar certo. Cada uma tem uma habilidade, né? Porque se todo mundo tivesse a mesma habilidade, como é que faria o negócio? Se todas nós, por exemplo, fôssemos boas na fala. Ou se todas fossem boas em marketing, todas fossem boas em dinâmica, né? O negócio... Não fluiria, né? Então, assim, a gente reconhece que cada uma tem uma habilidade em alguma coisa. E a gente percebe essa sinergia. Deixa o marketing vocês, na mão da né? Cris, que o negócio não anda de jeito nenhum. Não. Eu sou muito aquela assim, sabe? Não. Eu ia falar isso agora. A Cris parece aquela pessoa que fica apaziguando ali. Depende, viu? Depende do dia. Não pode pensar no meu carro, né? Não, gente, mas isso aqui tá... Então, assim, teve até uma edição que atrasou um pouquinho o início. Aí o pessoal falou assim, não, meninas, vocês podem ir se servindo e a Cris vai começar. E eu comecei a falar, né? Ai, gente, né? Boa tarde. Mas o povo tava nem aí, foi se servir, né? E eu lá falando, e o povo nem se lasque, né? Aí a hora que acabou, eu cheguei pra cima e falei assim, gente, eu não quero mais aquele negócio lá, não. Eu me senti uma cantora de churrascaria. Que tá lá cantando, ninguém tá nem olhando lá assim, né? Eu não quero aquilo mais não. Vocês colocam essas mulheres pra comer logo, ó, que elas comerem e sentar na mesa, aí eu vou falar. Porque tem a dó. Já eu, por exemplo, eu assim, de verdade, eu vou lá no palco, eu falo, eu fico com as três, porque é óbvio, né? Somos uma tríade. Mas eu não faço questão nenhuma de pegar o microfone, falar. Eu, assim, o que eu puder passar recado, a Cris fala por mim, a Lia fala por mim, melhor. Mas já tudo que envolve a parte de estratégia, qual vai ser o palestrante, aí eu fico pegando no pé das meninas. Aí, o que vocês acham desse? Não gosto, vamos pra outra e a gente vai, entendeu? Ela já é direta, bate o martelo. Não quero Isso é muito bom, né? Porque isso aí faz a decisão acontecer. O E às vezes, estratégico, realmente... assim, realmente é o que me encanta. Sim. Se eu estiver lá e, assim, eu conheço muita gente que tá lá. Então, eu fico pensando, gente, todo mundo aqui já me conhece, entendeu? Eu já não tenho essa vontade de ficar, de
e elas pegam no meu pé porque elas acham que eu tenho que fazer mais isso, né? É O porque, falar. na verdade, eu acho que todos os participantes, elas querem ouvir um Sim. pouco de cada, né? Saber quem somos. Porque, igual, às vezes a gente fala assim, todo mundo ali me conhece. Não, mas tem gente que tá indo pela primeira vez. Pela primeira Ou tem vez. gente que foi por mim e não conhece a Lívia. Fala assim, mas é que ela ali não fala nada? Nunca conversa. Quem é aquela pessoa ali? Não dá pra Fala, falar. Lívia, fala. Não, e também o que acontece? Às vezes a pessoa pode parecer... Quando não fala também, às vezes podem pensar... Gente, é porque assim, né? Dizem que eu Tudo- pareço uma aristocrata. pode parecer inacessível, né? Às vezes pode até querer trazer esse ar de inacessibilidade. Então, assim, cada uma tem Porque que as redes ter essa sociais, conexão. é o que eu falei pra vocês, né? A gente quer saber mais sobre vocês, porque o que mostra nas redes sociais não é só aquilo. Exatamente. Não é só aquilo. Não é, a Lívia não é só a da que mostra lá, a Cris, você. Ai, mas eu sou bem né? sem filtro no meu Instagram. Tem dias que eu vou estar assim, ó, no luxo ali, e tem dias que eu vou estar em casa, varrendo casa e cozinhando e dando faxina, eu posto tudo. A Lívia Meninas, a agora- gente está indo para o encerramento, mas eu quero que vocês falem para a gente se no projeto da Tríade, a Lia falou que aconteceu muito rápido, né? O projeto, que em pouco tempo, 6 meses é muito pouco tempo, né? Sim. Porque a Tríade, apesar de ser uma conexão de network, é uma conexão também de empreendedorismo. Ele é se tornou uma empresa. Eu chamo Então, elas de assim, sócia. Na verdade, Na verdade, são 5 meses, tem, né? tem essa 5 vertente meses. também. Então, assim, é um tempo 5 muito meses. curto, né? Sim. De tudo que está acontecendo. E vocês já têm planos futuros de movimentos? O ano que vem, o que a gente pode esperar mais da Tríade? Segredo. Temos, mas a gente também tem muita gente de olho na gente que tá copiando o que a gente faz. Então a gente vai ficar caladinha, né? Não só vai posso dar dizer assim que spoiler, né? pro ano que vem, não, o spoiler que eu vou dar é que pro ano que vem não teremos apenas eventos. Teremos alguma isso. coisa em formatos diferentes. Vamos acrescentar algumas atividades, né? Mas aí vai ser. Tá vendo e como eu também, sou direta? Já precisava ter falado que eu Precisava ter falado. E pro ano que vem, a gente vai, agora no final do ano, nós vamos nos reunir e já definir todas as datas, né? Um planejamento, porque muita gente fala, eu queria ir, mas não consegui por causa da data. Então a gente já vai ter um planejamento, né? Vai sentar agora fazer um planejamento já anual de todo mês vai ser esse dia, para que as pessoas possam participar, né? Tem gente de fora querendo vir Se participar da programarem Tríade. antes, Sim, né? Sim. imagino que Nessa sim. última edição, na verdade, teve uma participante que veio de Santa Santa Helena Helena de Goiás. Uhum. Conheceu Só a gente pelo Instagram. pro evento. Conhecer É. o evento, né, e participar. Meninas, a Daiane vai fazer o encerramento e ela vai pedir para vocês deixarem as considerações finais, mas ela que vai vir sentar aqui e falar com vocês, tá? Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, Eu ia Fábio. deixar a Fábio encerrar. Não, Eu ia Não, deixar. mas é bom que aí Eu fica ia um pouquinho falar, indicada, o né? projeto de vocês tem tanta mudança, tem tanta. Vou começar agora. Deixa eu me ver lá. Eu acho que tô aqui? Tô aqui? Tá. Eu acho que o projeto de vocês tem tanta mudança, não sei se isso vai poder ir ao ar, tá? Tanta transformação que eu sou de marketing desde 2017. Como eu falei antes, Fábia, ela é financeiro, bancária a vida inteira. Então, esse foi o primeiro programa que ela tocou sozinha. Então, eu fiquei dali prestando atenção. Eu vi que ela ficou um pouquinho nervosa, mas muito orgulhosa do projeto que a gente tá desenvolvendo, porque eu acho que isso faz parte do projeto de vocês, transformar mulheres. E hoje não só foi fala, como foi prova. Porque ela nunca tocou nada sozinha, né? E hoje ela tocou perfeitamente sozinha. Nunca tinha gravado um vídeo. Olha Sério? Então eu acredito que Gente, isso. ela foi maravilhosa. Então eu acredito que isso faz parte do projeto de vocês, né? Sentar aqui, tocar um programa, mesmo que não seja ao vivo, mesmo que não seja e tocar tão bem igual ela tocou. Então assim, eu tô com muita honra de ter vocês aqui, conhecer vocês pessoalmente, conhecer histórias que vocês mudaram e hoje vocês mudaram uma história de uma pessoa que é da minha vida, minha parceira. Eu fico muito feliz com isso, né? Então Meninas, contra e vocês fatos também precisam de estar lá, né? Sim, com Eu certeza. falo isso, contra fatos e dados não há argumentos, né? Porque chegar aqui e falar que vocês transformam a vida e hoje eu vi vocês transformando uma vida, literalmente. Eu descobri a habilidade em falar. Exatamente. E tocou direitinho. Mas você sabe o que que é? Porque a gente tenta deixar vocês à vontade. Exatamente. A gente dá o espaço para vocês. Exato. O acolhimento.
Exato. É o que eu vejo de mais latente na tríade, o acolhimento. Exato. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter vocês aqui. É um projeto lindo mesmo. Que vocês continuem com esse projeto aí por muitos e muitos anos. Que façam as filiais de vocês. Que vire franquia, Que né? venham as franquias de vocês, né? E parabéns por cada uma, por cada jeito de vocês. E que vocês transformem mais de 100, mais 1000, mais 1 milhão de vidas Amém. aí. Que eu acho que mulheres seguram na mão de mulheres. As mulheres não derrubam mulheres. Eu acho que só de vocês, largar a família de vocês, largar o tempo de vocês, porque são todas pessoas estruturadas, né? A tríade não é um movimento financeiro, né? Então, só de vocês se dispor a isso, já é algo diferente entre mulheres. Que hoje em dia as mulheres mais se derrubam do que se ajudam. Isso é uma das coisas, eu sei que estamos encerrando, mas só para deixar. No início, éramos muito pressionadas, porque tem muita gente de X área. Sim. Tem muita gente de tal área. E nessa última a gente se posicionou, gente, e vai continuar tendo. Exato. E vai continuar tendo, e na verdade não somos nós que precisamos diminuir o número de participantes de determinada área. São vocês que precisam assim, aprender a se enxergar como parceiras, né? E não como rivais. Sim. E a gente está deixando isso cada vez mais claro dentro da tríade, entendeu? Porque assim. Inclusive, rapidamente, Sim. tem uma dona de salão de beleza que fez parceria com outra dona de salão de beleza e hoje elas abriram um negócio Então. porque elas se conheceram na tríade, que não tem nada a ver com a área de beleza, elas prestam consultoria para empresas do agro. Que as duas vieram do agro e têm salão de beleza. Elas se conheceram na tríade, ou seja... Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Exatamente. Né? É o que eu percebo claramente sobre a tríade, assim, sobre o que vocês se posicionam. Não é um movimento de uma profissional. É segurar na mão da outra e falar, nós somos duas esteticistas, nós somos duas cabeleireiras, então vamos segurar na mão da outra e vamos fazer a você faz diferença. de bom aí, colega? Exatamente. O que você pode me ensinar? Exatamente. Entendeu? Isso. Eu vou pedir para vocês, de cada vez, olhar para a câmera e deixar as considerações finais. É. A gente... Você tem que ficar emocionada, gente. Minha sócia, que gracinha, tocou o programa. Pra fazer? Você viu, ó? Calma, ó. Virou diretora agora do programa já. Sentir firmeza. Sinais aqui. É ali que termina? Eu deixo pra lá, né? Fábio, É pra lá? Faz igual eu fiz É, na você última olha pra edição. pessoa, Oi, você pra ponto. essa. É pra encerrar? Oi, Né? ponto. É pra encerrar, né? Ah, tá. Começou tocando o programa e terminou como diretora. É isso aí. A crise faz diferença na vida das pessoas. Sinais ali. O seu é aqui, se você quiser deixar seu Instagram, falar sobre algum evento. não, é lá, o né? seu é aqui. E as das duas é lá. Pode começar, é você. Não, vai você então. Você Vai, que é Cris. a mama da fala, bora. Agora quer ver eu gaguejar, lascar? Não, A não. pressão quando Vai lá vem? que eu quero te copiar. Uai, por Ai, que você papai, acha que eu como não é que quis me ver? Vocês- Peraí que eu vou dar um gancho. Cris, fala um pouquinho. Nós estamos encerrando o programa. Foi um prazer ter vocês aqui. Como eu falei, eu acho que esse movimento ele não vai mudar só 100 pessoas. Eu tenho certeza absoluta que isso vai aumentar cada vez mais. Deixe suas considerações pra gente, seu Instagram, seu telefone para contato. Quem tem interesse de entrar nesse movimento de networking que vocês desenvolvem aí, como é que faz? Então, é um prazer, né, ter gravado com você e foi ótimo o nosso bate-papo. Bom, para quem tiver interesse em participar da Tríade Conecta, que é um movimento, gente, simplesmente sensacional, pode entrar no Instagram tríade.conecta, ou se quiser maiores informações, quiser falar comigo também, eu respondo todos, gente, e sou eu, viu? Não é secretário, não, sou eu. Entra no @Cris.Miranda. Pode mandar direct para mim e falar, Cris, eu quero saber mais sobre a tríade, o que é. A nossa próxima edição será dia 17 de novembro e será a última edição desse ano. E deixa eu te falar, vai ser mega especial. Se fosse você, não perdia, não. Lívia, vamos lá. Depois disso. Eu acho que era melhor a gente ter feito antes. A nossa gravidinha especial está numa fase muito especial da vida da mulher, né? Encerra pra gente, fala um pouquinho aí sobre seus Instagram, sobre suas habilidades. Mulheres, a Tríade é uma rede de apoio para vocês.
Se vocês quiserem participar, podem ter certeza que vocês serão acolhidas por nós, né? Por nós três. Meu Instagram pessoal é livia.duartelopes. O Instagram da Tríade é @triade.conecta. Estamos esperando vocês e podem ter certeza que vai ser uma experiência, assim, única, né? Onde vocês terão, de fato, apoio e vão se juntar a outras mulheres de fibra e garra. Estamos esperando vocês. Isso aí. Querendo agora a despedida. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite da Fábia e da Daiane. Sei que foi uma alegria imensa estar aqui hoje, né? Poderíamos estender esse bate-papo aqui por horas e horas, Sim. mas temos que encerrar. Então, gostaria de encerrar deixando o convite para que vocês participem. Para quem não participou ainda, que participe da Tríade. Vou deixar Instagram, triade.conecta. O meu é Lia_Chaves. Então, podem chamar no Instagram da Tríade ou no meu, que estaremos lá dispostas a acolher vocês, recebê-las com todo o carinho que vocês merecem. Isso aí. Cerrou. 1, 2 e... Ai, gente! Meninas, foi ótimo. Obrigada. Passou rapidão.